Muito bem, vamos então começar este webinar. Estou a partilhar aqui o meu ecrã. O tema desta apresentação hoje é um webinar avançado, portanto vamos assumir então que todo o conhecimento base da Zendesk QA já está presente e vamos falar aqui um pouquinho mais dessas ferramentas avançadas da plataforma. Tá bom? Então, o tema de hoje é automatização das avaliações através da IA e treinar a sua equipa. Portanto, dois temas muito importantes. Vamos aqui, vou já agora também partilhar aqui informação quanto às perguntas e respostas. Aqui nesta plataforma vão conseguir encontrar, aqui nesta secção de baixo, vão conseguir encontrar um botão de Q&A, de perguntas e respostas. Eu peço, por favor, que coloquem aí as vossas questões, só para ser um bocadinho mais fácil seguir quais as questões que ainda temos e quais ainda têm de ser respondidas. Eu posso ir respondendo durante a apresentação, tá bom? Vamos lá então aqui entrar na nossa apresentação já de seguida. Muito bem, vou compartilhar novamente aqui a minha tela. Em que temos aqui o ambiente da Zendesk QA, da ferramenta de monitoria de qualidade da Zendesk. Muito bem. Então, vamos iniciar aqui dentro da ferramenta do Zendesk QA. Já todos conhecemos bem aqui este ambiente em que nós estamos, em que nós vemos aqui as nossas conversas da Zendesk e entramos aqui, vemos também aqui neste ambiente em que eu estou aqui a trabalhar, aqui esta secção do AutoQA. E então era sobre isto que eu queria falar hoje, estas ferramentas de inteligência artificial da Zendesk QA. Começando aqui com o AutoQA, começo aqui por chamar a atenção, se alguma vez tiverem dúvidas, isto é só uma dica, se alguma vez tiverem dúvidas de quais é que são essas ferramentas da inteligência artificial da Zendesk QA, basta verem aqui este símbolo colorido, todas essas ferramentas da inteligência artificial vão aparecer com esta informação aqui, tá bom? Então, o que é que se trata o AutoQA? O AutoQA é essa funcionalidade base do Zendesk QA que avalia automaticamente as suas conversas através dos parâmetros que vai estabelecer os seus critérios, tanto os critérios padrão como alguns critérios personalizados. Ok? Então, cada vez que uma conversa é fechada ou resolvida no seu ambiente Zendesk, então a inteligência artificial, assim que sincronizar a conversa aqui no Zendesk, a inteligência artificial vai avaliar essa conversa. Os únicos critérios de exclusão aqui são precisamente conversas que talvez tenham sido abertas pelo seu cliente, mas que não foram respondidas pelo agente, portanto não há ali nenhum conteúdo para ser avaliado. Muitas das vezes conversas que nós consideramos lixo ou que nós consideramos spam. Todas as outras, quer sejam mensagens de chat, WhatsApp, e-mails ou até mesmo conversas telefónicas, se essa opção estiver estabelecida no sistema, todas essas vão ser avaliadas pelo AutoQA, tanto para os agentes que participaram na conversa, como até para os agentes de IA, ou seja, os nossos bots de resposta também podem ser avaliados. Tá bom? Temos aqui um exemplo de uma dessas avaliações e eu vou já mostrar de seguida como é que podem ser criadas essas categorias de avaliação, como é que podemos estabelecer aqui esta tabela. E tem esta dupla vantagem, é que tanto as conversas são avaliadas, 100% das conversas são analisadas
e as que cumprem aquele critério que eu disse antes, elas vão ser avaliadas. Então nós temos essa cobertura de todo o nosso sistema de suporte. Então, além dessas conversas avaliadas automaticamente, nós temos também essa informação disponível para o nosso trabalho manual. Então, vamos supor que esta conversa que eu escolhi aqui para avaliar de uma forma manual, ou seja, que o meu analista de qualidade vai avaliar, para além de já ter esta informação aqui, pode também aproveitar essa informação aqui na tabela de desempenho que escolheu para fazer a avaliação manual. Então, todas as categorias que podem ser avaliadas pela IA vão já estar aqui automaticamente preenchidas, certo? Eu posso aceitá-las ou não concordar com a opção que aqui aparece, ok? Por exemplo, aqui esta primeira que nos está a aparecer, que diria respeito à saudação, se eu discordar, eu posso alterar. Ou, por exemplo, se alguma das categorias que a IA não soube interpretar, não soube avaliar, eu posso, eu própria, dar essa avaliação. Ok? Se eu quiser encontrar essa informação de onde é que, por exemplo, neste caso a saudação, o encerramento, ou, por exemplo, até algum erro gramatical, onde é que eles foram encontrados na conversa, no ticket, eu posso colocar aqui neste botão de destaque. Okay? Então vai-me mostrar que foi nesta mensagem que foi colocada a saudação do cliente. Okay? E depois então, nesse segundo passo, eu posso aproveitar esta informação, preencher os campos manuais com a minha informação manual e submeter a minha avaliação com o meu comentário. Então, é uma informação que eu tenho à minha disposição, mas também que eu posso aproveitar para a minha avaliação manual. Então, como configurar estas categorias? Caso ainda não as tenha configurado, só precisamos de entrar aqui nas configurações. Atenção, esta funcionalidade, esta configuração está disponível para alguém que tenha o acesso de administrador ou então de gerente da conta. Eles vão ter acesso a esta opção aqui de configurações de conta. Qualquer outro tipo de acesso de usuário normal não vai ter acesso. Portanto, caso não consiga ver esta opção aqui, por favor, contacte o administrador da sua conta para fazer esta configuração. E eu vou entrar aqui nesta secção tabelas de desempenho. Talvez nesta fase já tenha conseguido criar a sua tabela de desempenho com as suas categorias manuais de avaliação. E o que nós vamos fazer aqui é, em primeiro lugar, se está a entrar aqui pela primeira vez, aceitar aquelas 8 categorias automáticas que vão ser adicionadas automaticamente a uma tabela de desempenho. Vamos ver como criar aqui do zero numa dessas tabelas, ok? Então, eu vou criar uma nova tabela de desempenho. Vou-lhe chamar tabela de avaliações automáticas. Note que apenas a partir do momento em que eu criar estas categorias e adicionar aqui na tabela de desempenho, a IA vai saber que pode começar a avaliar todas as novas conversas. Então, sempre que eu adiciono uma nova categoria ou que eu crio uma nova tabela de desempenho, ela vai apenas avaliar novos tickets. Portanto, não os tickets anteriores, mas os novos tickets que são fechados. Eu aqui então decido em que espaço de trabalho eu quero adicionar. Por exemplo, posso querer adicionar a todos os meus espaços de trabalho, mas, por exemplo, quero que estas opções do AutoQA apenas se apliquem a um deles, por exemplo. Então, tickets nos outros espaços de trabalho não vão ser automaticamente avaliados. Então, aqui nós vamos poder... só um segundo, aqui, só um minuto. Então, nós aqui vamos poder... Tem aqui uma questão do chat, muito bem. Vamos poder aqui adicionar as nossas categorias. E aqui, ao adicionar as categorias, vamos ter aquelas que já são as nossas categorias padrão. E clicar aqui
nas que vão aparecer. Portanto, se algumas delas já estiverem criadas, é só começar a adicionar. Vão reparar também que algumas dessas categorias vai ser possível alterar a escala de classificação e noutras não. Qual é que é aqui a lógica? Por exemplo, uma categoria como saudação apenas é avaliada com o sim ou não. É uma categoria binária porque ou a gente saudou o cliente ou não saudou o cliente. Então, algumas delas vão ter esta escala, outras vamos poder alterar. Por exemplo, o tom de voz, nós vamos poder alterar essa escala. Cá está. Então, e aqui, como ela é avaliada numa escala de 1 a 5, caso queiramos, podemos alterar essa escala. Ok? Depois, tal como todas as outras tabelas de desempenho com as categorias manuais, pode decidir, caso queira vir a fazer uma avaliação manual utilizando estas categorias automáticas, pode colocar aqui os respectivos pesos, pode indicá-las como categorias críticas, mostrar na tabela apenas com algumas condições e por aí vai. Agora, atenção que estas opções que colocamos aqui são apenas caso queira utilizar esta tabela para uma avaliação manual. Caso contrário, a IA vai fazer uma avaliação, uma média de todas as pontuações dadas em cada categoria que estão disponíveis naquele espaço de trabalho, que estejam nesta tabela de desempenho ou em qualquer outra. Então, aqui é o trabalho de ir adicionando cada uma dessas categorias. Tá bom? Agora, vamos adicionar mais uma. Já vamos ver aqui algumas das que não são aquelas 8 padrão. Se eu quiser criar novas categorias de A, posso simplesmente clicar aqui, criar categoria de A, e vou entrar aqui nesta opção. Vou só voltar aqui um minuto. Penso que a minha tabela talvez tenha ficado aqui em rascunho, porque eu ainda não a salvei. Ok, não chegou a ficar guardada em rascunho. Vamos começar então de novo. Vamos aqui. Tabela de desempenho automática. Todos os espaços de trabalho e aqui com a IA aplicada apenas neste. Vou adicionar então aqui a minha categoria de tom de voz, que adicionei há pouco, alterar aqui para esta escala e vou então adicionar todas as minhas categorias, ok? Mais uma questão aqui, gente, que é, neste momento estamos ainda no processo de traduzir estas categorias, tá bom? Mas em breve elas vão estar aqui em português. Estas categorias padrão, as categorias de sistema, tá bom? Então, vamos colocar aqui closing, que seria o encerramento da conversa, a gramática, a empatia, vamos colocar também aqui a solução e atenção que a solução ela não vai avaliar se a solução que o nosso agente deu, se ela está correta ou incorreta. O que nós conseguimos ver aqui é se o agente conseguiu dar uma solução para o cliente. Não tanto se ela está correta ou não, mas que existe uma solução. Ok? Eu vou também colocar aqui esta categoria que é da legibilidade, readability, apesar de ela não estar disponível em português, apenas em inglês e espanhol. Mas vou colocar aqui na mesma. Então, será que está aqui a faltar alguma? Agora sim, comprehension, ok? Então a compreensão é outra das 8 categorias padrão. Ok? Então, com estas opções já temos todas as nossas categorias padrão e vamos publicar aqui a nossa nova tabela de desempenho. Tá bom? Vamos só recapitular, sempre que nós criamos aqui estas tabelas de desempenho, as novas categorias que criámos ou as categorias já existentes, vão estar todas elas listadas aqui, ok? Então, quando selecionamos aqui, quando filtramos por tipo de categoria, conseguimos ver quais é que são
as categorias manuais, que são aquelas que a IA não interpreta, que nós avaliamos manualmente, que um ser humano precisa ler a conversa e avaliar. Temos estas 8 categorias de sistema que acabámos de ver, não é? E o que é que elas querem dizer. Se tiver alguma questão quanto o que é que essas categorias de sistema querem dizer, como é que elas são avaliadas, em que línguas são avaliadas, etc., pode sempre consultar a nossa base de conhecimento e pesquisar por AutoQA e está lá uma explicação de todas estas categorias. E, além das categorias de sistema, temos aqui mais 2 opções, que é a correspondência exata de texto e a que chamamos aqui de baseado em solicitação. Então vamos ver o que é que isto quer dizer. Estas são 2 formas de customizar aqui as nossas categorias de IA. Antes de irmos lá, vou voltar aqui às nossas categorias de sistema, pois algumas destas categorias de AutoQA de sistema também podem ser personalizadas. Okay? 3 destas categorias podem ser personalizadas. Tanto a saudação, adicionando aqui, neste caso seriam as macros que nós utilizamos para a saudação, por exemplo, olá, não está a escrever, olá, placeholder, conteúdo dinâmico, que seria, por exemplo, o nome do cliente, obrigada por contactar o nosso suporte. Pronto. Se existe já uma formulação aceitável ou até algumas macros que estão em uso, pode ir adicionando aqui essas saudações, ok? Por exemplo, bom dia, nome do cliente, enfim. Qual é que é aqui a funcionalidade desta opção aqui que nós temos? É substituir aquele tipo de saudações mais genéricas para algo mais concreto, que é aceitável no tom de voz da nossa marca, da nossa empresa. Tá bom? Então, de uma forma muito semelhante, também podemos adicionar aqui o encerramento da conversa, por exemplo, alguma mensagem de saída que seja sempre obrigatória indicar, ok? Adicionando aqui os fechamentos. E, em terceiro lugar, aqui a gramática e a ortografia, ok? Neste caso funciona de uma forma parecida, apesar de simétrica, digamos assim, que é o que eu estou a adicionar aqui são as palavras que não são consideradas corretas de acordo com o dicionário, mas que eu não quero que sejam identificadas como um erro ortográfico, ok? Então eu posso colocar aqui essas palavras. Pode ser, por exemplo, o nome de alguma marca, de algum nome de uma funcionalidade do seu produto, que são palavras que não são de dicionário, mas que devem ser omitidas de ser indicadas como erro ortográfico. Então são isenções. É só colocar aqui essa lista de isenções, pode colocar uma lista completa ou pode adicionar palavra a palavra. Muito bem, então esta é a primeira customização que pode fazer no AutoQA. Além da customização, da personalização destas 3 categorias padrão, ok, daqui das categorias de sistema, nós podemos também criar novas categorias, que são categorias de IA. Tanto a partir daqui, categoria de IA, como a partir aqui desta secção, ok? Então aqui vão aparecer todas as nossas categorias de IA, tanto as de sistema, como correspondência exata de texto e baseada em solicitação. Aqui em tipos de uso, já vamos ver o que é que isto significa e quais as que estão ativas ou inativas. E então, as categorias de sistema já conhecemos bem. Vamos pensar então nas outras 2 opções, correspondência exata de texto e baseado em solicitação. Vamos começar então pela correspondência exata de texto, que vimos ali em primeiro lugar. Bem, o nome é bastante sugestivo, certo? A correspondência exata de texto significa que a IA vai procurar uma determinada palavra, frase, uma expressão dentro aqui das opções da IA. Então,
vamos colocar aqui, por exemplo, eu acho que é uma boa opção, por exemplo, para procurar palavras que os agentes não devem dizer e serem penalizados por isso, ou então palavras ou expressões que devem ser ditas em determinadas circunstâncias e, nesse caso, terem pontuação por causa disso, tá bom? Por exemplo, serve muito bem para avaliar se determinadas macros do Zendesk foram aplicadas ou não, se, por exemplo, uma determinada palavra, por exemplo, um novo evento que a sua empresa está a promover, um novo produto que está a tentar vender, pode colocar aqui essa opção e analisar se o agente disse essa palavra ou não, ok? Então, por exemplo, eu quero simplesmente saber se o meu agente utilizou algures na conversa a minha marca. Então, vou colocar aqui utilização da marca. Podemos colocar aqui uma avaliação, uma descrição dessa categoria, como é que ela vai ser avaliada. E então aqui no meu insight de IA, eu decido se quero procurar esta informação na mensagem do agente, ok, na resposta do agente, na mensagem do cliente, e nesse caso não é uma avaliação da conversa, é simplesmente buscar essa informação, ou então em qualquer mensagem. E então vou colocar aqui, a diferença entre é e contém seria que o é vai buscar exclusivamente aquele pedaço de texto e o contém é simplesmente aquele texto inserido numa frase ou num parágrafo escrito pelo agente. Então vou utilizar contém. A minha marca, como sabem, é Zendesk. Então, se um agente tiver utilizado a palavra Zendesk na conversa, eu vou beneficiá-lo por isso. Então, vou dar-lhe aqui o joinha se ele tiver utilizado o nome da minha marca. Caso contrário, posso decidir não penalizar ou então decidir penalizar, caso a marca não seja mencionada. E vou então utilizar como categoria numa tabela de desempenho. Okay? Então vou aqui à minha tabela de desempenho, já sabemos qual ela é, e vou adicionar aqui a categoria marca, utilização da marca. Cá está ela, e vou dar pontos adicionais só porque posso. E aplicar. E atualizo a minha tabela de desempenho e agora vai começar a analisar nas novas conversas. Então, isto seria uma categoria de correspondência exata de texto. Qual é que é então aqui a nossa terceira opção de insights personalizados? Seria, neste caso, com base em solicitação. Então, neste caso aqui, a lógica é um pouquinho diferente, porque eu não tenho de colocar as palavras exatas que eu quero procurar na conversa, tanto dita pelo agente como dita pelo cliente. Tá bom? Eu posso simplesmente escrever uma solicitação ou um prompt, certo? Então, tal como nós, por exemplo, hoje em dia utilizamos ferramentas como o Gemini, o ChatGPT, e fazemos uma pergunta de algo que queremos encontrar no texto, nós podemos pedir aqui à IA da Zendesk QA para encontrar essa informação nos nossos tickets, ok? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui uma nova categoria para utilização positiva da marca. Já agora, se não tiverem ainda ideias de como começar a utilizar esta ferramenta, podem colocar aqui biblioteca de solicitações e ver algumas opções que já estão disponíveis. Assim, aquela fobia da página em branco ajuda um pouco ter aqui estas solicitações. Elas estão separadas por tipo de indústria, mas algumas delas são bastante transversais. Okay? Eu posso então escrever aqui o meu prompt. Agora, aqui uma dica que é, os resultados vão ser tão melhores quanto melhores forem os nossos prompts. Eu não vou estar aqui a escrever nada de muito complexo, mas convido-vos a pensarem ou até mesmo a utilizarem outras ferramentas de AI para ajudar a escrever estes prompts.
Ok, então vamos escrever aqui só um exemplo. O agente mencionou a marca da empresa, pode ser a Zendesk, Zendesk A, pode ser, por exemplo, Zendesk WFM. E agora listaria aqui as marcas de uma forma positiva e poderia dar aqui alguns exemplos, ok? É um exemplo bastante simples, mas poderia ser algo deste género. Quanto mais eu conseguir desenvolver aqui o que é que eu quero dizer com mencionou a empresa de uma forma positiva, melhor o resultado eu vou conseguir obter. Eu vejo que está aqui uma questão no chat relacionada com a língua que eu utilizo aqui para escrever o prompt. Aqui, esta funcionalidade, ela trabalha com qualquer língua, ok? Não tem de estar escrito numa língua em particular. No entanto, aqui a recomendação é escrever estes prompts em inglês, ok? Neste caso escrevi em português, poderei obter alguns resultados, mas caso não esteja a obter esses resultados em português, procure uma ferramenta de tradução e coloque aqui o prompt em inglês, incluindo esses exemplos, ok? Então, nós podemos colocar aqui um prompt para a detecção. Se for detectado, portanto, eu quero beneficiar o meu agente se ele tiver mencionado a nossa marca de forma positiva. Então, se for detectado, eu vou dar um joinha para o nosso agente. Se não for mencionada a marca de tudo, eu vou dar um polegar para baixo, ok? Uma avaliação negativa. Portanto, há também na nossa base de conhecimento um artigo que explica quais as melhores práticas para criar estes prompts. Por exemplo, utilizar sempre um prompt num formato positivo e não negativo. Por exemplo, eu escrevi o agente mencionou a marca e não escrevi o agente não mencionou a marca. E se não mencionou a marca, dar a condição de detecção negativa, certo? Convém sempre dizer na positiva, o agente mencionou a marca. Ok? Essa é uma das opções. O quão concreto deve ser, indicarmos sempre o que é qual o participante da conversa que nós estamos aqui a procurar. Poderia ser o cliente, por exemplo, certo? E quanto mais detalhado for, melhor. O que ainda não pode ser avaliado neste caso é um processo com vários passos ou com vários passos lógicos. Por exemplo, o cliente mencionou a marca de forma positiva e mencionou um competidor de forma negativa. Neste caso aqui, estas duas condições elas não podem ser avaliadas na mesma categoria. Caso queira avaliar vários aspectos ou várias condições, deverá criar várias categorias para isso, vários insights. Outra opção muito interessante é que podemos sempre validar, ou seja, vai-nos indicar sempre se faz mais sentido criar uma categoria ou um destaque. Ok? Neste caso aqui, eu já não tenho aqui mais opções de categorias, mas poderia sempre criar. E neste caso poderia criar um destaque. Tá bom? E depois então prosseguiria a criar esse destaque ou essa categoria. Aqui um aspecto muito importante ainda relacionado com esta criação de insights ou criação de categorias de IA com base em solicitação, é algo que ainda está no programa de acesso antecipado da Zendesk. Pode procurar mais na nossa comunidade e inscrever-se. Caso contrário, ela vai ficar disponível muito em breve, portanto, vai ter esse acesso de qualquer das formas durante as próximas semanas. Tá bom? Então, super recomendo estes links que aqui estão e principalmente este das boas práticas para escrever boas solicitações. Como eu disse, vamos ter os melhores resultados quanto melhores forem as nossas solicitações. Tá bom? Não esquecendo que a partir do momento em que eu crio a categoria e adiciono a categoria à tabela de desempenho, é a partir desse momento que começa a ser avaliadas novas conversas, não conversas passadas, mas as novas conversas.
Muito bem, então falta mencionar aqui um último ponto, que é, até agora falamos de criar categorias da nossa tabela de desempenho, mas podemos também criar destaques. O que são os destaques? São esta informação que aparece aqui na lateral, que nos ajuda a entender ou até encontrar essa informação mais facilmente por entre dezenas, centenas, milhares de conversas que nós temos. Ok? Então, clicando aqui nesta opção aqui do meio, do feedback, além do AutoQA, que avalia automaticamente a conversa, também temos estes destaques. Ok? Tal como as categorias da AutoQA, já temos alguns dos destaques que são padrão, que são do sistema, já pré-configurados, como por exemplo o sentimento positivo ou o sentimento negativo, o risco de perda do cliente, que é o que vemos aqui, um pedido de encaminhamento, não é? Ou seja, quando é pedido que o ticket passe para outra equipa ou outro supervisor, por exemplo, e depois também destaques personalizados, certo? Se quer saber quais os destaques que existem, também poderá encontrar aqui nesta informação das configurações. Então aqui vamos ver neste caso os usos como seriam aqui os destaques, certo? Quais são então os que temos no sistema? Estes aqui que nós temos são especificamente os que são dedicados a conversas telefónicas, ok? Que é perda de comunicação, ou seja, um silêncio durante a chamada, ou então está ausente a divulgação da gravação da chamada. Ou seja, de acordo com as nossas regulamentações, é sempre obrigatório mencionar que uma chamada está a ser gravada, se ela for gravada, e se não houver essa menção, então vamos ter esse destaque selecionado lá na conversa. Para criar então novos destaques, já sabemos como é, temos primeiro de criar um novo insight, certo? Neste caso, só para ser um pouco mais fácil, vou utilizar aqui uma já da nossa biblioteca, ok? Vou validar e aqui no uso sugerido vou ter aqui a opção de usar como um destaque, ok? E vou aqui e crio então esse destaque. E depois vai adicionar então lá na lista. Onde é que eu consigo encontrar toda esta informação, tanto dos resultados das categorias como dos resultados dos destaques? Essa informação vai estar disponível aqui na nossa lista de conversas, criando filtros, certo? Então, quando eu crio novos filtros, dentro aqui do meu espaço de trabalho, se eu não tiver nenhum filtro, aliás, há sempre filtros, acho que o que é assim padrão é este filtro dos últimos 30 dias, conversas dos últimos 30 dias. Há sempre ali um período temporal, não é, que eu aplico no meu filtro. Caso contrário, tenho aqui muitas outras condições disponíveis. Lembrando aquela regrinha que eu disse no início, que sempre que vimos aqui este círculo colorido, nós estamos a falar de opções de inteligência artificial. Exatamente estas duas primeiras secções aqui são categorias. Quando falamos de categorias, falamos das avaliações do AutoQA. Então, são as categorias que estão ali nas tabelas de desempenho. Por exemplo, posso procurar se empatia foi encontrada ou não. Também podemos encontrar resultados das nossas categorias personalizadas, tanto as categorias de correspondência exata de texto como de solicitações, vão estar aqui. E depois também os destaques. Aqui neste caso os destaques que são pré-definidos, os padrão da nossa ferramenta, e também os destaques personalizados. Aqui, por exemplo, a utilização positiva da marca, ou qualquer outro que tenhamos criado, certo? E criamos então estes filtros. Vamos, por exemplo, selecionar aqui utilização positiva da marca e vou chamar-lhe utilização positiva da marca detectada. Ok? Neste caso ainda não tenho resultados, pois criei a categoria agora e talvez ainda nem tenha novos tickets aqui sincronizados, está bom? Então vou criar esse filtro e assim que tiver resultados vão aparecer aqui na minha lista. Pode criar quantos filtros quiser, tanto filtros públicos como filtros privados. Tá bom?
Este é um dos sítios para exibir estes resultados através dos filtros, aqui nestas listas de conversas. Outra forma também de ter os resultados de uma forma mais sistemática, em conjunto, seria então aqui no nosso painel. Neste caso, no painel do AutoQA. Qual é que é aqui a grande diferença? O painel das avaliações dedica-se exclusivamente às avaliações manuais. Ou seja, sempre que você ou qualquer um dos analistas da sua empresa abre uma conversa, submete uma avaliação com a tabela de desempenho, ela é uma avaliação manual e esses resultados vão estar aqui na área das avaliações. Todas aquelas avaliações automáticas daquele 100% de cobertura que falávamos há pouco, não é? Todas as conversas que a IA avalia, as conversas fechadas que a IA avalia, elas vão estar aqui nesta secção. Então, todas estas foram as conversas avaliadas. Se eu quiser ver os resultados para as categorias padrão, neste caso, elas vão estar aqui, certo? Por categoria e depois mais abaixo por agente. E para as categorias personalizadas, elas também vão estar aqui. Tá bom? Então, resultados padrão e resultados de categorias personalizadas. Depois, aqui, nos resultados por agente, elas vão aparecer aqui, todas elas listadas. E agora perguntam-me aqui, vemos os resultados das categorias da avaliação, e então, o que acontece aos destaques? Posso também filtrar por esses destaques aqui utilizando este mais, e vão aqui então aparecer os vários destaques que estão disponíveis, tá bom? Então, sempre que eles são reconhecidos numa conversa, vão aparecer aqui com este filtro. Neste caso, o caso atípico, por exemplo, é detectado em quantas conversas? Das 579, vamos ver, em 72 conversas das 579. Já sabe como funciona, se eu quiser ver a lista completa das tabelas, é só clicar no número e ele vai abrir aqui esta tabela adicional. Muito bem, então concluo aqui a informação sobre as categorias da inteligência artificial do AutoQA, certo? Como configurar os destaques. E caso ainda não tenha acesso a esta funcionalidade, e se estiver a ver esta gravação ainda não tiver disponível de forma geral para todas as contas, se ainda estiver nessa fase de testes, pode sempre entrar na nossa comunidade, ver os programas de acesso antecipado e registar-se lá para ter acesso antecipado a esta funcionalidade. Boa. Então, que outras funcionalidades de IA oferece aqui a nossa plataforma? Há mais uma que eu gostava de destacar, que são os Insights. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, entramos aqui, vemos algo muito colorido e não conseguimos bem entender do que se trata, ok? Esta é uma das funcionalidades de AI, Data Mining, da Zendesk que já temos há mais tempo, já bastante robusta, e é uma segmentação automática de todas as suas interações que sincronizam aqui na plataforma. Então, filtrando aqui, por exemplo, para os últimos 30 dias, nós tivemos 1011 conversas sincronizadas e temos aqui várias categorizações. Eu vou primeiro pensar aqui nesta secção de conversas, mas seria o equivalente pensar numa segmentação por características das conversas relacionadas com os agentes. Se eu pensar em características das conversas, temos aqui esta lista. Eu vou pensar, por exemplo, que eu quero talvez fazer alguma pesquisa das conversas que ainda não tenham sido avaliadas. Então, esta é a minha primeira lógica, dados da avaliação. Conversas que ainda não tenham sido avaliadas, que tenham especificamente um CSAT negativo, em particular conversas em português, que podem ser talvez de qualquer canal, então vou passar para o final, e que também tenha sido identificado um sentimento negativo,
e caso me interesse vou aqui aos casos atípicos, que são aqueles casos de conversas mais longas. Então já tenho uma ideia mais concreta do que eu quero visualizar e vou começar a trabalhar aqui do círculo interior para o exterior, seguindo esta lógica que eu acabei de mencionar, ok? Então vamos lá. Começando aqui a conexão, já sabemos que temos uma conexão. Eu disse que queria ver apenas conversas não avaliadas. Então, se eu clicar aqui no drop-down, vão aparecer aqui. E não revisados são estas aqui. Então, já reduzi aqui os meus resultados para 950 conversas. Disse também que quero apenas ver conversas com uma avaliação negativa, o CSAT negativo. Eu vou clicar aqui. Cada vez que eu clico nestes semicírculos, ele vai criando uma amostra mais curta, mais pequena. Disse que queria ver apenas conversas em português. Vou clicar aqui neste idioma e com um sentimento negativo. Então, estas são as 5 conversas que eu vou querer avaliar hoje, de acordo com esta lógica que eu acabei de criar. E estão aqui, então, as 5 conversas, e se eu quiser clicar em alguma delas para avaliar, ela vai aparecer aqui. Ok? Outra opção seria pensar em características dos agentes, por exemplo, de agentes com maior ou menor volume, com melhores ou piores resultados de CSAT, de sentimento e também de acordo com o status da avaliação. Boa! Mais uma vez, se quiserem mais informação acerca da informação desta ferramenta de Insights, podem sempre consultar a nossa base de conhecimento e ler mais informação lá. Boa! Vamos continuar então. Penso que já acabámos de cobrir aqui todas as funcionalidades de IA que queria destacar hoje, mas relembrando que é um webinar avançado sobre as nossas funcionalidades avançadas, então quero falar também dos outros tópicos, nomeadamente bots, ou seja, os nossos agentes de IA, e também de coaching e calibração. Aqui, o primeiro destaque para os bots. Zendesk IA é uma ferramenta que, além de avaliar, ou ser possível avaliar de forma manual ou de forma automática os nossos agentes de IA, conseguimos também avaliar os nossos humanos, conseguimos avaliar também os nossos agentes de IA. Então, clicando aqui neste painel dedicado exclusivamente ao BotQA, agora tive aqui um pequeno glitch, vamos ver. Nós conseguimos ver aqui informação relativa à performance dos nossos bots, certo? Da qualidade também dos nossos bots. Então, a primeira informação que temos é sobre a taxa de conversas apenas lideradas pelo bot, ou seja, sem escalação para um ser humano, versus a taxa de transferência, ou seja, os tickets que tiveram de ser escalados para o ser humano. Caso queiramos ver especificamente, por exemplo, quais os tickets que foram apenas conversados com o bot e não com o agente, mesma lógica de há pouco, eu posso clicar no número e vai-me dar acesso aqui a esta informação desta tabela com todos os tickets. Ok? Irei aqui o link da conversa. Também consigo ver aqui a variação com o período anterior, que seria o mês anterior ao anterior, certo? Os dois meses antes. Posso ver a evolução nestes últimos um mês, a evolução desta taxa de transferência ou não, e ver aqui essa distribuição. E depois também outros critérios que nós conseguimos utilizar para avaliar o bot. Tanto a taxa de repetição, certo? Se o bot começou a repetir as mesmas questões sucessivamente. Baixa eficiência de comunicação, neste caso comparado com aquilo que seria eficiente para um ser humano no mesmo estilo de conversa. Qual a percentagem de tickets em que detectamos que há um risco de perder o cliente, de churn.
a percentagem de conversas em que houve um sentimento negativo ou um sentimento positivo ao bot. E, em último lugar, a percentagem de tickets com um valor atípico, ou seja, conversas mais longas do que o habitual, que foram lidadas pelo bot. Por exemplo, eu posso, aqui se eu quiser fazer uma pesquisa mais restrita a estes resultados, por exemplo, posso querer ver apenas esta informação em tickets que foram apenas tratados pelo bot, por exemplo. E todos aqueles casos atípicos já vimos que diziam respeito a tickets que foram escalados. Então, conseguimos sempre comparar esses resultados. Muito bem, então o Bot QA também é uma das funcionalidades aqui do Zendesk QA. Então aqui nos últimos minutos que ainda temos, vamos cobrir então aqui a nossa funcionalidade de coaching. Porquê o coaching? Porque tanto através dos resultados das avaliações que nós fazemos manualmente, em que nós damos o feedback para os agentes, em que nós percebemos quais são as causas raiz por exemplo, dos maus resultados da qualidade, ou processos que podem ser melhorados, ou até causas raiz da insatisfação do cliente, nós conseguimos perceber também quem são os agentes que estão com melhores ou piores resultados, certo? Por exemplo, olhando aqui para o desempenho dos avaliados. E também temos essa informação não apenas para aquela amostra que avaliamos manualmente, mas também temos essa informação para toda a nossa base de tickets que foi avaliada pelo AutoQA, que vai ser naturalmente uma base muito, muito maior do que aquela amostra de avaliação manual. Então, a partir deste dashboard também conseguimos essa informação de áreas que podem necessitar algumas melhorias, como mesmo os agentes que estão com maior dificuldade. Por exemplo, se eu quero ver o tom de voz, por exemplo, quem é que tem tido os piores resultados, consigo ver aqui quem são esses agentes com os piores resultados e quem eu devo dar uma formação talvez mais personalizada. Tá bom? Então vamos fazer aqui um caminho que poderia ser lógico aqui nesta situação. Eu vi que o Christian tem piores resultados no tom de voz e eu vou procurar esses resultados. Inclusivamente até já tenho aqui um filtro criado para resultados negativos de empatia e vou filtrar aqui pelo Christian. E aqui então vão aparecer como resultado os tickets que têm um mau resultado no que toca à empatia, ok? Então eu li aqui este ticket, percebi onde é que está aqui o erro da parte do Christian e eu quero explicar, quero falar com ele do porquê deste ser um comportamento inaceitável ou como é que ele poderia fazer melhor. Então, em primeiro lugar, eu vou fixar esta conversa, ok? Como se cada um dos nossos agentes tivesse uma pasta, um arquivo em que eu posso guardar conversas relevantes. E o Christian aparece aqui e eu vou fixar a conversa. É também uma forma de começar uma espécie de uma conversa paralela, caso queira entregar esta conversa para alguém, pedir para que essa pessoa faça uma avaliação, ou então mesmo debater o tema de uma forma mais privada, em vez de ser aqui através dos nossos comentários, que são avaliações públicas, digamos assim. É uma conversa privada que pode ou não envolver o Christian. Onde é que eu vou encontrar esse item fixado? Ele vai estar aqui na nossa secção de instrução, aqui nos itens fixados. Ok? Eu já tinha aqui o Christian na minha lista. Cá está. E este foi o item que eu fixei. O que eu dizia ainda mesmo, se eu quiser começar essa conversa paralela, eu posso iniciá-la aqui e posso tagar aqui a pessoa com quem eu quero iniciar essa conversa, que é o Nicolas, por exemplo. E posso convidar e iniciar aqui essa discussão. De qualquer das formas, este item está salvo aqui no arquivo do Christian. No segundo passo, eu posso querer criar uma sessão de instrução com ele, tá bom? Então, vou clicar aqui, sessão, para o Christian,
cá está. Eu posso ser um instrutor, ou então eu posso mesmo até criar uma sessão de instrução para outro colega liderar. Por exemplo, eu apenas sou analista de QA, encontrei uma conversa relevante sobre a qual deve ser dado feedback. Eu posso passar esta sessão para o supervisor do Christian, para ele próprio passar este feedback, fazer esta sessão. Neste caso, como sou eu a instrutora, vou selecionar-me a mim própria para vos mostrar os resultados. Posso dar aqui um nome que me apetecer e escolher a data em que esta sessão vai acontecer. E toda esta informação vai estar aqui disponível para mim e para o Christian. Então, todas as métricas recentes dele vão estar aqui. Todo o feedback que ele recebeu nas suas avaliações também vão estar aqui. Quem é que avaliou o Christian? E também todos os itens fixados. Lembram-se que eu fixei esta conversa que eu achei problemática e vou adicionar aqui à conversa. Então, ela vai agora aparecer aqui. Eu já sei que este é um tema para esta conversa. Posso colocar aqui as minhas observações. Colocar aqui itens de ação, por exemplo, no final desta sessão, eu quero que o Christian faça, por exemplo, uma ação de formação e que compartilhe exemplos de boas práticas. Então, quaisquer essas ações que eu pedi ao Christian para fazer, podem vir a ser completadas aqui. E aqui no final eu posso colocar as minhas observações pessoais, que não são do Christian, são apenas as minhas observações. Assim que esta sessão acontecer, quer seja nesta data ou noutra, eu simplesmente marco como concluída, ok? E posso criar uma nova sessão e colocar aqui novamente os meus pontos, etc. Então, eu vou ter aqui ao longo do tempo um histórico das várias sessões que eu tive com ele, as mudanças do desempenho e etc. Ok? Mais uma vez, eu posso ser um instrutor, eu posso querer compartilhar com mais alguém da minha equipa. Então, se eu quiser que mais alguém tenha acesso, basta colocar aqui. Eu quero que o Nicolas veja aqui esta informação. Eu vou compartilhar esta sessão com ele, esta instrução com ele. Boa, uma ferramenta muito boa para conseguir perceber e ajudar nestas sessões de desempenho com os nossos agentes, com as nossas equipas, passar o feedback, perceber se eles estão a colaborar ou não, interessados nas avaliações, etc. E aqui conseguimos observar a evolução dos resultados do índice de qualidade interno, ou seja, das avaliações, juntamente com o CSAT, ou seja, perceber-se também a satisfação do cliente para com esse agente está a melhorar ou não. Eu aqui estou a ver resultados gerais, se eu quiser ver do Christian, poderia assistir aqui do Christian enquanto instruído, certo? Enquanto alguém que está a receber essas sessões de instrução. Eu vejo aqui as sessões que ele teve, os tickets que ele foi recebendo e a evolução das suas métricas. Então, tanto para um agente como para uma equipa, ou então para os resultados gerais, é aqui que eu vou conseguir ver essas métricas. Finalmente aqui, nesta sessão de quizzes, é aqui que nós podemos criar questionários bastante simples, sempre sem sair do Zendesk QA, ok? A configuração, como eu disse, é muito simples, então eu vou mostrar aqui uma opção que já temos criada, ok? Ela vai ter este aspecto, com uma pergunta e depois uma escolha simples ou uma escolha múltipla, ok? Para compartilhar com os meus agentes, copio o link e posso enviar diretamente para eles. E já agora uma pré-visualização do que é que o nosso agente vai ver. Vai ver as várias secções, ver a pergunta personalizada, escolher a resposta e enviar. Caso queira, vou voltar aqui aos quizzes, caso queira ver aqui os resultados das classificações para os vários agentes, nós conseguimos ver aqui quais foram completados pelos vários usuários e qual o score médio dessas avaliações.
Muito bem, e o último tema que eu tenho aqui também como uma ferramenta avançada, que é a calibração, que é uma ferramenta essencial para garantir que as várias pessoas ou até as várias equipas que estão responsáveis por fazer as avaliações, as monitorias, todas elas seguem os critérios semelhantes ou seguem a mesma linha de pensamento, o mesmo tipo de avaliação, para não haver injustiças, digamos assim. Então, basta entrarmos aqui na nossa área de tarefas e criar uma sessão de calibração. Ok? Vou-lhe chamar uma sessão de calibração do nosso webinar, para não me esquecer aqui, uma data de vencimento, que é quanto tempo ela ficará ativa. E cá está ela. A primeira ação que eu tenho de fazer tenho de escolher alguns exemplos de algumas conversas que eu quero que sejam analisadas nesta sessão de calibração. Então, eu vou escolher aqui uma qualquer aqui da minha lista. Vamos ver. E vou adicionar então aqui à sessão de calibração, que é aqui este alvo, não é? Esta mira que aparece aqui. E vou adicionar a esta sessão que eu acabei de criar. Tipicamente avaliamos uma, duas, assim, um punhado de conversas, de acordo com o que fizer sentido para si. Uma questão aqui, não há propriamente uma forma de adicionar ou de atribuir esta tarefa aos usuários, ela fica disponível para qualquer avaliador da conta. Então, com esta informação, o que é que eu faço? Clico aqui em avaliação. Atenção, isto vai ser uma avaliação da calibração. Ou seja, o Nicolas não vai receber esta avaliação, ela vai sempre ficar só entre nós, os avaliadores. E submeto aqui a minha avaliação como submeteria se fosse avaliar o ticket para o Nicolas, obviamente. Envio e cada um dos avaliadores faz precisamente o mesmo. Depois, para compararmos os resultados, basta entrar aqui no painel das calibrações e perceber como cada um dos nossos avaliadores avaliou. Percebemos então onde é que há as variações. Por exemplo, nesta sessão aqui que houve, neste ticket que foi avaliado várias vezes, nós conseguimos perceber em que áreas houve discordância e por quem, e garantir que todos vamos alinhar nos mesmos critérios. Portanto, podemos documentar esta informação com as nossas descobertas, as nossas definições futuras, e toda esta informação vai ficar aqui disponível no nosso painel, sempre que precisarmos de voltar. Portanto, se eu quiser ver aqui então os resultados desta sessão de calibração que eu acabei de criar, vai aparecer aqui para o ticket que avaliamos. Assim que todos avaliarmos e tivermos um resultado já definido, o que nós podemos fazer é então definir essa avaliação como padrão ou baseline, ok? Como linha de base. E aqui, esta é a avaliação que deveria ser daqui para o futuro e posso inclusivamente colocar aqui depois as minhas notas sobre o caso. Tá bom? Então, conseguimos cobrir todas as ferramentas avançadas aqui do nosso webinar avançado, certo? Tanto as ferramentas da inteligência artificial como o AutoQA, o AutoQA customizado com as solicitações, coaching e calibrações, passando também pela diferença entre avaliações de agentes humanos ou agentes de IA. Toda esta informação ela está disponível também na nossa base de conhecimento. Caso seja alguém que aprecie mais instruções visuais, o nosso YouTube também tem essas informações. E caso queira ver este vídeo no futuro, ele vai ficar disponível também na nossa página dos webinars. Espero que tenha aproveitado esta sessão e voltamos a encontrar-nos no futuro. Obrigada e boas avaliações.